Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país. A sua função, o cargo público que o senhor ocupa, exige uma outra postura. Inclusive, o senhor precisa aqui pedir desculpa. Decoro, presidente. O senhor precisa pedir desculpa. De palavra. Garanta a palavra. Peço respeito. Ministro, por favor. Deputado Zeca e ministro Paulo Guedes. Por favor. O que o PT fez, o que o deputado Zeca Dirceu fez, ofendendo o ministro da República, Paulo Guedes, não se faz. Uma vergonha. Dizem aqui que estão defendendo quem tem mais de 60, 65 anos. Senhor ministro com 69 anos, muita respeitabilidade, sendo hostilizado pelo deputado Zeca Dirceu, pelo PT, uma verdadeira infâmia para a história da CCJ. Fiquei envergonhado como deputado, tivemos que sair junto com o ministro para dar-lhe segurança junto com a Polícia Legislativa dessa casa. Uma vergonha a ameaça dos deputados do PT e da oposição de tentar inclusive agredir o ministro. Uma vergonha que não se pode aceitar nesse parlamento, senhor presidente. Eu queria lamentar profundamente o ocorrido agora na Comissão de Constituição e Justiça. Eu tenho colocado sempre a necessidade do Congresso Nacional, sobretudo da Câmara Federal, se reencontrar com a sociedade brasileira. E o momento de hoje é um momento que apequena o parlamento brasileiro, porque hoje, infelizmente, na Comissão de Constituição e Justiça, foi um jogo de perde-perde. E é um debate profundamente importante para o Brasil, a da Previdência, um debate fundamental para a economia brasileira, e infelizmente a gente tem o episódio que houve na noite de hoje. É lamentável que um colega nosso possa ter um comportamento não tão social quanto possa parecer e partir praticamente para atos de violência num cenário político, num cenário de debate, onde nós acreditamos que todos nós temos uma inteligência razoável para entender e respeitar a palavra do outro. Na Comissão de Constituição e Justiça, se alguém foi desrespeitoso, foi o ministro. O ministro Paulo Guedes foi desrespeitoso com esse parlamento, com todos nós, porque ele chegou a dizer que quem acha que a reforma da Previdência não é necessária é caso de internação. Hoje mesmo o PSB, coletivamente, apresentou um projeto alternativo à reforma da Previdência, mostrando que nós podemos arrecadar muito mais do que ele quer, que é R$1 trilhão em 10 anos, sem precisar tirar direito do trabalhador, taxando as grandes fortunas e os dividendos. Está aqui o projeto, foi apresentado, vai ser discutido nesse Congresso. Portanto, eu achei muito desrespeitosa a postura do ministro, que, aliás, não aguentou uma comparação com o tchutchuca. É impressionante. Presidente, passamos para registrar aqui também, com muita felicidade, a atuação do nosso ministro Paulo Guedes, do ministro Tarcísio da Infraestrutura, que esteve aqui hoje também. É importante essa aproximação do Planalto com o Congresso para debater todas as questões que são interesse do Brasil. E durante a fala do ministro Paulo Guedes, esteve toda a honra aqui de dirigir-se a essa Casa do Povo, de maneira técnica, explicando todos os pontos da reforma, dizendo tudo aquilo que cada parlamentar que queria o melhor do Brasil perguntou. Infelizmente, como toda festa cívica não pode terminar bem, nós tivemos alguns poucos representantes da esquerda que tentaram desequilibrar o ministro. Pois o recado vai ficar para eles. Desequilibre o ministro, mas vocês não vão desequilibrar o Brasil. O Brasil precisa de reformas, o Brasil precisa de mudanças, o Brasil precisa avançar. O Brasil precisa avançar no rumo certo, avançar no rumo da melhoria da vida das pessoas. E para isso, discutir a Previdência é saudável,
é salutar sempre que se trata de uma discussão que tem um mínimo de nível técnico. Baixar o nível é típico daqueles que apelam para a violência porque perdem um argumento. E a violência nas palavras foi feita hoje contra o ministro. Quem não tem argumento técnico para discutir a reforma da Previdência, fique em casa. Não vem aqui ofender o ministro da Justiça, que veio de pronta vontade discutir as coisas para o bem do Brasil. Por favor, parem com esse discurso de quanto pior, melhor. O Brasil só tem a avançar, presidente. Quero aproveitar esse tempo de liderança do Partido Novo para lamentar em nome da nossa bancada, que esteve, aliás, o dia todo, deputado Perondi, o dia todo, desde o início da audiência com o ministro Paulo Guedes, deputada Adriana Ventura, minha colega de bancada, deputado Vinícius Poit, estivemos o dia todo acompanhando, fizemos perguntas, ouvimos as explanações, ouvimos as respostas, ouvimos a humildade do ministro, inclusive, ao dizer que algumas respostas precisavam justamente do auxílio técnico da sua assessoria, que está ali para isso, e respondeu às perguntas praticamente imediatamente de deputados que encaminharam por escrito, ou seja, foi um gentleman, esteve lá para fazer o seu papel, para cumprir o seu papel. E chega o fim da noite, senhor presidente, chega o fim da noite e a esculhambação que o PT promoveu na comissão durante toda a tarde culminou com uma ofensa ao ministro. Eu fico muito triste como parlamentar, fico muito triste como brasileiro, porque este parlamento representa o povo brasileiro, que quer ver justamente uma nova política com novas atitudes. O que aconteceu hoje foi lamentável. O ministro não merecia ouvir o que ouviu várias vezes ao longo do dia, e fez muito bem em se retirar, e muito bem fez o presidente Felipe Francischini de encerrar a sessão para que os ânimos pudessem ser acalmados. Vergonhoso o que aconteceu, muito triste, mas fica aqui registrada a postura do ministro do início ao fim, um senhor, aliás, de 69 anos, e dizem da oposição que defendem quem tem mais de 65, que são contra a reforma da Previdência, ofendido na sua honra, esculhambado por quem esculhambou esse país. É cumprimentar o ministro Guedes, que passou conosco 7 horas discutindo a reforma da Previdência. Tem dialogado intensamente, ouvido praticamente todas as bancadas. As que não foram ouvidas, se as quiserem, ele está disposto a ouvir. Foi seguro, sereno, respondeu todas as perguntas, com conhecimento, que não sabia, pedia para a sua assessoria. Em torno de 40, 50 deputados perguntaram. E no fim, faltava 1 hora para encerrar, um deputado do Partido dos Trabalhadores perdeu o controle. Perdeu a educação, faltou educação, como se diz lá no meu estado, e ofendeu o ministro. Violência verbal. E antes dele também, alguns deputados que falam muito bem, disseram que o ministro era mentiroso, o agrediram também, mas a agressão final verbal foi muito violenta desse deputado federal do PT, o Zeca do PT. É triste, eu não tinha visto. E se deixasse solto, ele era capaz de chegar e agredir fisicamente o ministro. E o ministro estava disposto a ficar até a meia-noite para dar a explicação. Também, nunca vi um ministro tão aberto para ouvir. E bateu o desespero. O sintoma da agressão reflete que a oposição está tonta. Eu estou aqui para manifestar a minha solidariedade ao ministro Paulo Guedes. Ele veio hoje a esta casa, humildemente, com transparência e com toda a boa vontade do mundo, conversar com os parlamentares. E eu estava na CCJ durante a sessão, e o que eu presenciei ali
foi vergonhoso. Foi vergonhoso para o país, foi vergonhoso para a comissão, porque eu não vi atitudes de respeito de quem queria construir. O que eu vi foram ofensas infundadas, xingamentos, e eu fiquei com vergonha. E culminou, finalmente, com a frase final do deputado, chamando de tigrão e tchutchuca. Então, eu gostaria de pedir, porque parece que aqui a gente está falando de duas realidades completamente diferentes, que as pessoas assistam o vídeo e tirem as suas conclusões. Eu fiquei envergonhada, uma vergonha alheia, e eu pessoalmente me desculpei. Quero agradecer novamente ao ministro Paulo Guedes pela boa vontade e me desculpar em nome dos deputados que não tiveram a mínima educação e respeito. Obrigada.